Fala, meu querido aluno, retornaremos agora ao bloco, dando continuidade ao estudo do caput do artigo 5º, do que tange ao direito à vida. O que se busca no ordenamento jurídico para a proteção da vida? O que é a vida para o direito constitucional? Quando se inicia a vida? Ora, não é o termo de discussão em relação de quando se inicia a vida, se é pelo princípio da nidação, 12 dias após a relação sexual, que já se rola um embrião na parede do útero. Não é tema de objeto de discussão nossa. O que nós temos que entender é que a Constituição ela não é absoluta no que tange à vida. Lembra que tratamos os direitos e garantias fundamentais e suas características? E eu disse para vocês que dentro de uma das características é não absolutez dentro delas. E olha só, a vida, ela pode ser relativizada? Ora, sim. Nos casos de estupro, nos casos de legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular do direito, estrito dever do cumprimento legal, certo? Para salvar a vida da gestante, enfim. Mas a Constituição, ela buscou uma dupla acepção para guardar esse direito à vida. Sob o prisma biológico, nós temos a integridade, a vida física e psíquica do indivíduo, de permanecer vivo, de preservar a existência física. Já sob o prisma da dignidade da pessoa humana, fundamento esse positivado no artigo 1º, da nossa Constituição, o direito a condições materiais e espirituais mínimas necessárias a uma existência condigna à natureza humana. Como exemplo disso, sob o prisma da dignidade da pessoa humana, é que o STF, ao analisar uma ação de despeito de preceito fundamental de número 347, ele falou que o Brasil vive sob um estado inconstitucional, estado de coisas inconstitucionais. Marcos, o que é isso? Referente ao sistema penitenciário. Não há de se falar que há uma dignidade da pessoa humana quando estão lá os presos, porque isso olhando o STF sobre esse prisma da dignidade da pessoa humana. E a Constituição não previu o termo inicial de vida, mas o Pacto de São José da Costa Rica protege a vida desde sua concepção. Lá no artigo 4º, inciso 1, no nosso ordenamento protege a vida intrauterina, punindo, criminalizando o aborto, bem como a vida extrauterina, resguardando desde o nascimento ali do premato até a sua última qualificação de vida. Tranquilos? Então esses são os direitos referentes à vida. Agora, ainda continuando, relativização do direito à vida, dos exemplos mais importantes. Lembra-se, no ordenamento jurídico brasileiro, existe pena de morte? Sim. A pena de morte no ordenamento jurídico brasileiro é prevista no artigo 5º da nossa Constituição, remetente ao artigo 89, na qual o presidente da República pode decretar a pena de morte por fuzilamento em casos de deserção, se houver guerra declarada, Então não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, retificando, não 89. O aborto terapêutico e sentimental do artigo 128. Não se pune o aborto praticado por médico, o aborto necessário. Não há outro meio de salvar a vida da gestante, ou aborto no caso de resultante de estupro. Se a gravidez resultante de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante, ou quando incapaz do seu representante legal, ele irá assumir. Nós tivemos um caso polêmico no ano passado, no ano de 2021, de uma moça que foi estuprada. E aí o Poder Judiciário, com uma última ratio, ele veio para garantir, buscando a dignidade da pessoa humana, a condição da criança ali, da adolescente, na verdade, de escolha de retirar o feto ou não. E no caso desse menor, representante legal, a mãe pode decidir. Mostra-se inconstitucional a interpretação da interrupção da gravidez por conta de feto anencéfalo. Anencéfalo é aquele que não possui massa cerebral, que não tem a formação de cérebro,
certo? Não é aquele com má deformação. O bebezinho não vai nascer sem os bracinhos, ou sem a perna, ou com faltando algum membro do corpo humano. Esse não pode ser retirado, não pode ser feito o aborto. Somente no caso de feto anencéfalo. Ser conduta tipificada, se não for conduta tipificada nos artigos 124, 126, 128 do Código Penal, né? Pesquisas com embriões de células troncos não violam direito à vida, que é o caso da ação de direito a ação direta de inconstitucionalidade de número 3510. Então, a manipulação de embriões com células tronco também não viola o direito à vida. Marcos, mas isso cai em prova? Eu já vi em diversas questões de provas de concurso, principalmente carreiras jurídicas, perguntando sobre essa relativização do direito à vida. Então, Marcos, se o bem jurídico protegido mais importante, que é a vida, pode ser relativizado, quem dirá os outros direitos, né? Então vamos dar continuidade aqui. Segundo o ministro relator Carlos Aires Brito, fundamentou em seu voto um dispositivo da Constituição Federal que garante o direito à vida, à saúde, ao planejamento familiar e à pesquisa científica. Destacou também o espírito da sociedade fraternal preconizado pela Constituição Federal ao defender a utilização de células troncos embrionárias na pesquisa para curar doenças. É o caso da ação direta de inconstitucionalidade número 3510, julgada pelo STF. O ministro relator era o Carlos Aires Brito, tá bom? Hoje não é mais ministro, é ministro aposentado, né? Do STF. Artigo 5º da Lei 11.105, que é a Lei de Biossegurança, é permitida para fins de pesquisas e terapia a utilização de células troncos embrionárias obtidas entre embriões humanos produzidas por fertilização in vitro e não utilizado no respectivo procedimento atendido às seguintes condições. Quando que irá poder utilizar esses embriões de células tronco? A Lei de Biossegurança, ela vai trazer quais são as possíveis causas que poderão ser utilizadas. Aí vem inciso 1, sejam embriões inviáveis ou sejam embriões congelados há 3 anos ou mais na data da publicação desta lei, ou seja, no ano de 2005, né? Ou que haja congelados na data da publicação dessa lei, depois de completarem 3 anos, constatados a partir dessa data do congelamento. Parágrafo 1º. Em qualquer caso é necessário o consentimento dos genitores. Genitores, pai, mãe. Instituições de pesquisa e serviços de saúde que realizarem pesquisas ou terapias com células tronco embrionárias humanas, olha só, deverão submeter seus projetos à apreciação e aprovação dos respectivos comitês de éticas e pesquisa. Já respondi uma questão sobre isso, sobre lei de biossegurança com direito constitucional, perguntando se isso aqui poderão, olha só, eles trocaram esse parágrafo 2º, essa frase aqui de deverão, eles trocaram por poderão submeter seus projetos à apreciação dos respectivos comitês. É uma cláusula de exigência. É necessário que esses embriões que forem manipulados para causas de pesquisas devam se ser submetidos aos projetos de apreciação dos respectivos comitês. Tranquilos? Beleza até aqui? Então vamos avançar aí, meus queridos. Polícias, advogados. É vedada a comercialização do material biológico que se refere ao artigo nesta prática, implificando no crime do artigo 15 da Lei 934, de 4 de fevereiro de 97. A interrupção da gravidez no primeiro trimestre da gestação, provocada pela própria gestante, configura crime de aborto. É preciso conferir a interpretação conforme a Constituição aos artigos 124 e 126 do Código Penal, que no que tange ao aborto, ainda falando, que tipificam um crime de aborto para excluir no seu âmbito a incidência, a interrupção voluntária, a gestação efetivada no primeiro trimestre. Ora, a criminalização nessa hipótese viola diversos direitos fundamentais da mulher, bem como o princípio da proporcionalidade. O STF, na sua primeira turma, julgando o habeas corpus de número 124.306, relator originário do ministro Marco Aurélio, redação do ministro Roberto Barroso, julgado no ano de 2016 pelo informativo 849. Tranquilos? Tá? Então, manipulação de células tronco é isso. Fiquem atentos. Numa prova mais elaborada como delegado de polícia, é possível cobrar isso aqui. Atenção! Esse julgado não tem caráter vinculante obrigatório. Observação, está pendente de julgamento pela ADPF, ação de preceito fundamental, ação de cumprimento de preceito fundamental, 442, que vai decidir se a criminalização do aborto no primeiro trimestre da gestação foi ou não recepcionalizado pela Constituição Federal. No que tange a aborto, turma,
só existe a possibilidade do aborto naquelas cláusulas na qual eu passei para vocês, tá? Ainda nós não temos uma definição, nem julgada pelo Congresso, nem ainda no STF, de relativização no amplo geral de aborto, tá? Possivelmente nós vamos ter agora no ano de 2023 essas cláusulas sendo retomadas aí para o Congresso decidir. Tranquilos? Beleza? Ainda continuando do direito à vida, as provas costumam colocar algumas pegadinhas em relação à pena de morte. Lembra que excepcionalmente em caso de guerra declarada, a pena de morte é admitida. Para que se declare guerra, nós vamos estudar lá no estado de sítio do artigo 137 em diante, né? 136 fala estado de defesa, estado de sítio por 137, 78, 139 em diante. O presidente ele tem que pedir autorização do Congresso. O Congresso Nacional é que vai autorizá-lo a decretar essa estado de guerra, né? Essa guerra declarada. Olha só, não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarada, então presta atenção, tem pena de morte no Brasil somente nessa hipótese, certo? Atualmente já vem se falando em um direito de morrer com dignidade, a gente ainda não tem algo concreto com isso. O suicídio assistido, ele não é permitido no Brasil, nem a eutanásia nem a ortotanásia, tranquilos? O testamento vital é a manifestação da vontade de que a pessoa não quer se submeter a determinados tratamentos médicos, né? Resolução do Conselho Federal de Medicina de 1995 sobre o tema, o título é uma curiosidade, pois não cai em prova. Tranquilos? O paciente que rejeita transfusão de sangue, entende-se que se for maior de idade, capaz, não sendo inimputável, né? Deve-se respeitar a sua vontade, quer ou não. Ah, não quero transfusão de sangue, não quer não, então o direito ele vai resguardar ali. Eutanásia, ortanásia e distanásia, né? E a concretização do princípio da dignidade da pessoa humana. No Brasil é vedado essas hipóteses aí. A República Federativa do Brasil, aí vem o artigo 1º, né? Que falamos lá, ó, República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, dos municípios e do Distrito Federal, tem como fundamentos, aí é baseado a vida pelo princípio do artigo 1º, inciso 3º, a dignidade da pessoa humana. E o artigo 5º, inciso 3º, vai dizer o seguinte: ninguém será submetido a tratamento desumano ou degradante. Ninguém, tá? E aqui a gente pega um destaque da súmula vinculante de número 11, que trata sobre o uso de algemas. Nós não temos uma lei específica para tratar sobre algemas. Veio o STF e legislou ali, através de uma súmula, criando, né, quando que vai poder utilizar a algema, que é o caso que nós já vamos estudar mais para frente, que é o PRF, aquele mnemônico que vocês já estão cansados de gravar. Perigo, resistência e fuga, fundamentado por escrito. Só é lícito o uso de algemas em caso de resistência, de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a sua excepcionalidade por escrito sob pena de responsabilidade civil, disciplinar civil penal do agente e de autoridade e da nulidade da prisão ou do ato processual que se refere sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Observação, o decreto 9858/16 regulamenta o artigo 199 da Lei de Execuções Penais e disciplinando o uso de algemas. Então, uso de algemas, súmula vinculante de número 11. A própria lei de execução penal, né, a lei 7829, 7.000 alguma coisa, ela vai falar em respeito à lei de execuções penais baseado no decreto, né, no decreto que regulamentou o artigo 199, que vai tratar lá da lei de execuções penais sobre o uso de algemas. Mas lembre-se, uso de algemas, perigo, resistência ou fuga, fundamentado por escritos, não feito isso, nulidade da prisão e ainda responsabilidade civil do agente. Tranquilos? Beleza. Ainda continuando aqui sobre o direito à vida. O artigo 292, parágrafo único do Código de Processo Penal, lá do CPP, veda o uso de algemas em mulheres grávidas durante atos médicos hospitalares preparatórios para a realização do parto e durante o trabalho de parto, bem como em mulheres durante o puerpério imediato. Nasceu a criança, a gente trata isso aqui de puerpério imediato. Então, olha só, quando que é vedado o uso de algemas? Provas de delegados de polícias inúmeras aí que eu já realizei. Cobra essa questão aqui com afinco em direito constitucional, legislação extravagante e Código de Processo Penal. Interdisciplinaridade entre matérias. Uso de algemas em mulheres gestantes que irão realizar procedimentos médicos é proibido. Uso durante o parto, proibido.
E assim quando teve o nascimento do prematuro ali, também é proibido. Tranquilos? Redação dada pela Lei 13437 de 2017. Tranquilos? Isso é extremamente importante. Salva, grava, anota como observação para a sua vida. A lei considerará crimes inafiançáveis suscetíveis de graça ou anistia a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como os crimes hediondos da Lei 8.072 de 90, por eles respondendo seus mandantes, os executores ou quem podendo evitar se omitem, certo? Observação, a Constituição, o crime de tortura é prescritível. Turma, prescritível é que prescreve, tem um prazo, um lapso temporal de prescrição. Ou seja, existem dois crimes que a Constituição traz como imprescritíveis. O primeiro deles é racismo. A Lei 7.716 de 1989 traz essa conduta como imprescritível, certo? Raça, cor, etnia, religião e procedência nacional, né? E o caso de homofobia, incluído aí pelo STF, é imprescritível. E o crime de ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático, tá? É também um crime imprescritível. Marcos, e à luz da jurisprudência? Ora, à luz da jurisprudência, nós temos que o crime de injúria qualificada pelo preconceito, artigo 149, salvo engano, parágrafo 3º, se eu estiver equivocado, mas é um crime, o nome do crime é injúria qualificada pelo preconceito, é um crime também tipificado à luz da jurisprudência e da doutrina como um crime imprescritível. Então nós temos dois crimes positivados na Constituição como imprescritíveis e um crime à luz da jurisprudência tratado como imprescritível, que é o crime de injúria qualificada pelo preconceito, tá? Então, olha só, observação. A própria Constituição, o crime de tortura é prescritível. A Corte Interamericana já condenou o Brasil por esse entendimento, pois entende que o crime é imprescritível. Exemplo do caso do julgamento de Vladimir Herzog, em 2018. De acordo com a Corte Interamericana de Direitos, quase todos os países tratam a tortura como crime imprescritível. Mas o Brasil ainda não tem esse rigor de tratar o crime como imprescritível. E há de se falar uma discussão de que se colocar o crime de tortura como imprescritível fere cláusula pétrea, retirando direitos. Se eu concordo ou não concordo, eu não vou omitir a minha opinião. Segundo o STF, entendeu que a lei de anistia, né, que perdoa os crimes de tortura durante o regime militar ou a ditadura militar, foi recepcionada pela ação de preceito fundamental de número 153. A Corte Interamericana condenou o Brasil no caso de guerrilha do Araguai, lá em Xambioá, certo? E entendimento que o crime de tortura é imprescritível. Tranquilos? Isso é a título de conhecimento dos senhores. Mas lembre-se, só temos dois crimes, ação de racismo e ação de grupos armados de injúria, né? Que no caso é jurisprudencial. Beleza? Então vamos agora, nós encerramos a parte de vida, da vida, no contexto mais amplo, e aí nós vamos passar agora para a questão de princípio da igualdade, da isonomia, e assim por diante nós trataremos os próximos tópicos. Eu te aguardo na próxima aula. Se estiver cansado, levanta, joga uma água no rosto, não desiste. É assim mesmo que a vitória é obtida, através de muita luta, muito suor, muito sangue. E aí os senhores vão conseguir lograr êxito na disciplina de vocês. Coloquem Deus na frente de tudo. Eu tenho certeza que o caminho será exitoso. Um forte abraço e te vejo na próxima aula.